Concerned about looking overdone? Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, delivers subtle, predictable results. Botox Cosmetic is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. São José Almeida, Helena Pereira, Marta Moitinho Oliveira. Eu sou a Sónia Sapaz. Bem-vindos de volta, porque estamos cá todas as semanas, ao Poder Público. Nos próximos minutos, estas 4 vozes femininas vão estar a descortinar os temas políticos da semana, que ultimamente têm andado muito repetitivos. Crise política, crise no PSD, crise no CDS, discursos dos partidos. Enfim, andamos um pouco à volta disto há vários dias. Comecemos justamente por aí. São José, esta semana escreveste uma peça no Público sobre a estratégia do PS na próxima campanha, nos próximos meses, que António Costa também acabou por abordar na entrevista que deu à RTP. Queres explicá-la um pouco a quem nos está a ouvir? sim, eu mais que ver o líder do PS a abordar a estratégia, eu acho que ele a aplicou mesmo. Que é uma das coisas mais interessantes daquela entrevista, que tem várias coisas interessantes, é a forma como ele põe em prática essa nova estratégia. Portanto, o PS, qual é essa estratégia de campanha? O PS, como percebeu, não é? Ou pelo menos o topo da direção do PS, aquelas pessoas que tomam essas decisões, como percebeu que após o chumbo do orçamento não era crível partir para uma campanha eleitoral a repetir o mantra da coligação à esquerda e da aliança à esquerda, portanto, recentrou o seu discurso, mudou o seu discurso e a estratégia passa por, sem hostilizar o BE e o PC. Aliás, isso na entrevista foi muito notório, porque ele recusou-se a criticar sequer e a desenvolver, que já chegava de tricas, que as pessoas estavam fartas de tricas e de polémicas. Portanto, sem hostilizar o PC e o BE, nem haver agressividade no discurso, nem culpabilização excessiva desses partidos pelo que aconteceu, embora há sempre uma culpabilização relativa feita de forma elegante, como ele fez na entrevista, não é? Porque ele não deixou de responsabilizar o PCP e o BE pelo chumbo do orçamento, mas, portanto, matizando uma possível agressividade, ele recentra estrategicamente o discurso, não a nível programático, não é que tenha mudado do ponto de vista político, do ponto de vista político, programático, de propostas para o país, não quer dizer que isso tenha virado ao centro. O que ele faz é um recentramento do discurso e torna absolutamente explícito que está disponível para entendimentos com o PSD. Pronto, ele não o disse na entrevista. Ao mesmo tempo que assume que o seu programa de governo vai ter coisas já acordadas com os partidos da esquerda. Sim, Tem a sua que ele graça. já tinha metido e aceitado para o orçamento, não é? O que também está já decidido, que nós noticiámos e que se ele não abordou na entrevista, pelo menos foi fugindo sempre a essas perguntas de forma muito explícita, é que não haverá, ou continuará a não haver acordos de governação. Portanto, estas propostas que há, quer do PAN, quer do Bloco de Esquerda, de que estão disponíveis para integrarem o governo, isso não acontecerá.
nem à esquerda nem à direita. Portanto, e ele parte para uma campanha fazendo aquilo que só pode fazer nestas circunstâncias e que fez claramente na entrevista, que é o apelo ao voto do eleitorado no PS. Portanto, a estratégia vai ser essa, vai ser tentar captar votos da esquerda e votos do centro, reforçar o seu grupo parlamentar e ter um discurso não agressivo. Algo que eu acho muito importante, que eu acho que esta campanha, já o disse, vai ser muito dura, vai ser muito agressiva. Agressiva no discurso, dura discursivamente, não é? Nas críticas, nos ataques, e portanto acho que é inteligente, ou seja, acho que ganharão os líderes que não forem por aí. Certo, também se prevê que essa campanha azede muito no PST. O que eu acho em relação a essa estratégia de António Costa é que ele nunca poderia dizer, numa fase destas, que ia fazer alianças ou acordos de governação com os partidos, porque isso estragava-lhe o sonho da maioria absoluta, não é? Se de Não, ele não facto podia, quer a mas maioria Sónia, absoluta. não é só não poder. Agora eles assumem que não haverá, que continuará a não haver. Sim. O que eu digo em relação a isso é que acho normal nesta fase eles dizerem isso, Sim. porque se não o dissessem, o voto útil não ia para o Claro, PS, não claro, é? claro. Pronto. Helena, tu ainda a este propósito, tu entrevistaste o comunista Jorge Cordeiro ontem, e como é que o PC viu esta entrevista do primeiro-ministro, que foi a primeira depois do chumbo do orçamento, digamos assim? Sim, Jorge Cordeiro fez parte durante estes últimos 6 anos da equipa negocial do PCP, que discutia e negociava todas as medidas dos orçamentos de Estado que foram sucessivamente viabilizados, até agora este que não foi. E portanto ele está por dentro, ele acompanhou todo este processo. Primeira coisa, como é que o PCP viu esta entrevista? Viu-a como uma entrevista, de pura campanha eleitoral. Jorge Cordeiro até brinca, dizendo que nem sabia bem se era dada na qualidade de primeiro-ministro ou secretário-geral do PCP, porque ele Do PS. entendeu-a do PS, desculpa. Ele entendeu-a como um guião daquilo que é a campanha que será a campanha do PS nestas eleições. Segundo Jorge Cordeiro, a estratégia de Costa é claramente apelar ao voto útil e à maioria absoluta. Não atendo, vai fazer acordos com o PSD. Isto é a leitura que o PCP faz da entrevista, ou seja, apesar do PCP dizer que está disponível para aprovar coisas que serão boas para os trabalhadores, não irá haver qualquer tipo de geringonça parecida com o que houve no passado. E eles estão convictos de que, para aprovar orçamentos, para viabilizar orçamentos, o PST poderá dar uma mão a António Costa. Se cruzarmos isto com a entrevista de quarta-feira à noite de Rui Rio, isso tornou-se muito claro, porque ele o disse mesmo assim, ele disse mesmo que uma das grandes diferenças entre ele e Rangel era que se Rangel ganhasse, Rangel não iria dar a mão ao PS e, portanto, não haveria governabilidade possível com Rangel e que com ele, Rio, o país pode confiar que há condições para haver governabilidade. Voltando ainda a Jorge Cordeiro, e o tom do PC também é de plena campanha eleitoral, isso também subiu em relação ao PS, embora o PCP nunca queira fazer nenhuma crítica direta a personalidades com quem negociou, como os membros do governo, incluindo António Costa, é muito duro ao dizer que houve bluff da parte dos negociadores do governo e que queriam mesmo provocar crise política e queriam mesmo provocar eleições antecipadas. Acusa, aí também é duro, porque acusa mesmo o PS de agora se apropriar
de medidas que tinham sido de autoria do PCP, nomeadamente a antecipação do aumento das pensões para as pessoas que ganham até 1.047 euros para janeiro, porque o governo, durante as conversações, quis sempre, dizia que não podia fazer esses aumentos antes de agosto, protelava para agosto, só no fim das negociações admitiu então janeiro, e agora já disse que na campanha, que no programa eleitoral vai propor esse aumento a janeiro com retroativos depois de tomar posse, propõe o aumento a janeiro com retroativos. E, portanto, isto para dizer que o PCP vê aquela entrevista como uma entrevista de campanha eleitoral e mais diz que a forma como o PS negociou o orçamento já foi de maneira a querer que não houvesse acordo para instrumentalizar, usar as propostas dos próprios parceiros para construir agora um argumentário, um programa eleitoral mais agradável, por assim dizer, mais simpático para as pessoas, para ainda vir a recolher louros que eram do PCP, neste caso, mas eu acrescentaria também, alguns até poderiam ser do Bloco de Esquerda. Portanto, é neste pé em que estamos e é o ponto de partida. Essa pré-campanha eleitoral realmente já começou. Começou até durante o debate o debate do orçamento que ia ser chumbado. Eu acho que a partir desse momento isso ficou visível. É engraçado que, na perspectiva de Jorge Cordeiro, isso tudo começa nos bastidores ainda antes, nas negociações, em que as peças já estavam a ser colocadas de maneira a dar este resultado. Pois, o discurso é muito esse, é o de que isto tudo já vinha a ser preparado há algum tempo e não é o único resultado da crise do orçamento. Marta, fala-se muito sobre o facto da geringonça estar esgotada, mas Catarina Martins disse recentemente que depois das eleições é com Costa que espera negociar soluções. O que é que isto quererá dizer exatamente? Eu acho que isso vem um bocadinho na linha do comportamento que o Bloco de Esquerda teve agora durante as negociações do orçamento, que é depois da disrupção entre PS e Bloco no orçamento anterior, quando o Bloco tinha chumbado o orçamento. Este ano o Bloco estava um bocadinho mais contido e um bocadinho mais com cabeça fria nas reações que tinha ao que vai acontecendo. E acho que esta frase é um bocadinho um reflexo disto. E também um bocado na linha do que se passa entre o PCP também e o PS, em que neste momento o Bloco também vê o Governo a usar questões que tinham sido negociadas durante o orçamento e, portanto, serão negociar as tais soluções de objetivos que poderão ser coincidentes entre as duas partes, que podem levar a Catarina Martins a dizer esta frase. Além disso, o Bloco e o PS partilham algum eleitorado e, portanto, é natural que Catarina Martins queira, numa altura em que o PS ainda não disse a expressão maioria absoluta, mas já só falta mesmo dizer a expressão maioria absoluta e, portanto, é natural que Catarina Martins tente ir ali e roubar algum espaço ao eleitorado que de alguma forma, umas vezes vota PS, outras vezes vota Bloco de Esquerda. Esta frase parece-me que vai um bocado nesse sentido e também numa altura em que se começa a ver a possibilidade do eixo da governação se desviar, como já falámos aqui, para o lado direito do hemiciclo. E com a possibilidade de um entendimento caso o PS não vê-se às eleições, mas sem maioria, e entender-se então, nesse caso, com o PSD. Acho que é uma frase que basicamente pretende responder um bocadinho a estas questões todas. Não sabemos muito bem o que é que depois vai acontecer, dependendo do resultado final. Se for como no orçamento de Estado, portanto, a Catarina Martins andou o tempo todo a dizer que tinha disponibilidade para negociar, tinha disponibilidade e boa vontade e que por ela as coisas avançavam, mas na verdade o que aconteceu foi que as coisas não avançaram, não é? Pois, não sabemos responsabilidade exatamente de quem. Exato. Paralelamente a isto tudo, o PST também teve uma semana muito intensa, que começou com mais uma derrota de Rui Rio no Conselho Nacional do Partido. Dirias que foi mesmo uma derrota, Marta? Bem, uma derrota no Conselho Nacional é uma questão importante e é a segunda vez que Rui Rio, sendo presidente do partido, perde dentro daquele órgão.
não é de ignorar. Ainda assim, o que me pareceu foi que a solução que saiu do Conselho Nacional e que antecipou a data do Congresso e também a data das diretas, acabou por ser uma solução melhor para o partido em si, porque consegue resolver mais rapidamente a partir da questão da liderança e consegue, de alguma forma, partir para a questão das legislativas, se calhar com mais tempo e mais preparado. Sobretudo para escolher os deputados, para fazer as listas, não é? Porque aqui ganha-se um mês, na realidade, Exato. Ganha-se um mês e em congressos. um mês em congressos e um mês é relevante nestas matérias. E, portanto, acho que pode ser, tecnicamente é uma derrota, não é? Tendo em conta a importância que o órgão tem, mas do ponto de vista do resultado final, eu acho que acaba por ser uma solução que vai ao encontro dos objetivos do partido e, portanto, de quem o representa. Helena, se eu te pedisse uma palavra para descrever aquela declaração de Rui Rio desta semana, em que ele diz que vai deixar de dar importância à campanha interna para se dedicar a fazer oposição, que palavra escolherias? Olha, eu escolheria uma palavra que é desconcertante. Rui Rio, para mim, é um dos políticos mais desconcertantes que conheço. Eu ouvi com atenção aquela conferência de imprensa e fiquei realmente surpreendida com aquilo. Eu acho que há ali muitos argumentos que não fazem sentido para mim. A cabeça de Rui Rio é muito diferente, realmente, da cabeça de muitos políticos que nós estamos habituados a conhecer, porque acompanhamos ao longo dos anos e já sabemos perceber a lógica exatamente, o que esperar, e no caso de Rio, ele confesso que ainda me surpreende. E isto para te explicar, eu vi a conferência de imprensa e vi ontem uma grande parte da entrevista de Rui Rio à RTP. Então há uma frase logo na conferência de imprensa em que ele explica que não vai fazer campanha interna, porque isso era desviar as atenções para questiúnculas do partido, e que isso é mau para o país, e é mau para toda a gente, e é mau para a democracia, e é mau para a política, e mau para as eleições legislativas de janeiro. E ele então diz: eu não vou fazer isso, vou entregar isso ao meu diretor de campanha, que é o Salvador Malheiro, e vou-me concentrar na oposição ao primeiro-ministro, porque não posso deixar António Costa à solta. É a frase que ele diz. Isto, é assim, tudo o que ele me diz só me levanta perguntas, que é: O que é que agora é que aconteceu até Rio, agora? exatamente, agora é que Rio diz de repente que é preciso não deixar António Costa à solta. Ele é líder do PSD há quase 4 anos e, portanto, a missão dele foi não deixar o Primeiro-Ministro à solta durante este tempo todo. E agora é por causa das diretas que durante 15 dias ele vai dizer que se vai dedicar de alma e coração a não deixar o Primeiro-Ministro à solta. Não percebo. Depois diz que quando eu lembro-me que nos últimos semanas, se a gente se for lembrar, nas últimas semanas, o silêncio do PSD sobre uma série de assuntos que o país inteiro, o país político, estava a discutir, e que eu do lado do PSD não ouvi nada, do lado do PSD, da direção do PSD, como por exemplo, quando o governo assinou 14 contratos de exploração de minério no dia a seguir ao Orçamento de Estado ter sido chumbado, quando, por exemplo, houve atrasos na vacinação, que agora já estão a ser corrigidos, da terceira dose, quando tem havido caos nos hospitais, no Algarve e em Lisboa, com médicos a admitirem-se ou a ameaçar demitirem-se porque estão exaustos e as escalas de serviço não são suficientes, quando o PS apresentou na Assembleia da República uma lei muito polémica que entretanto cai porque a legislatura caiu, que tinha a ver com a retirada de poder às ordens profissionais. Ou seja, isto só para dar exemplos de vários assuntos em que eu gostava de conhecer a opinião do principal partido da oposição e não houve silêncio. E agora, de repente, por causa de umas diretas que o próprio Rui Rio quis antecipar para 4 de dezembro, não nos esqueçamos que a primeira data que foi avançada pela direção foi 4 de dezembro, e, portanto, é o próprio líder ou a própria direção do PST que faz um flic-flac e muda de ideias em 24 horas. Portanto, esta parte eu não percebo, sinceramente. Depois, há outra parte que também eu não entendo, que é quando
O Rui Rio diz que não vale a pena também participar em debates. Está disponível para dar entrevistas, como deu à TVI, deu agora à RTP e vai continuar a dar até às diretas, dar debates para explicar o que pensa, e o seu adversário Rangel também vai dar os seus debates, mas que não faz sentido haver frente a frentes. Isso é que não, porque as pessoas ainda se lembram da baixaria que foi em 2014, quando houve um frente a frente entre António Costa e António José Seguro. Cada um faz os seus debates da maneira como entende, e o resultado é aquilo que os intervenientes entendem fazer. Portanto, eu não percebo porque é que este debate podia ser mau, eu não percebo porque é que a campanha interna é má para a democracia, não percebo porque é que os debates são maus para a democracia. A determinada altura, Rui Rio dizia: ai, não vamos fazer debates porque depois vamos estar a criticar-nos um ao outro, e António Costa vai usar coisas que nós atacamos um ao outro para a campanha. Mas quer dizer, esses ataques são feitos independentemente de haver frente a frente, tal como ontem na entrevista à RTP ele dizia que Rangel não está bem preparado para ser primeiro-ministro, porque não há em 2 meses que alguém se prepara para ser primeiro-ministro. Só se houvesse mesmo um pacto de não agressão. Mas isso é impossível, porque eles nas entrevistas comentam, cada um comenta o outro, portanto nada disto faz sentido, porque eu não consigo entender este argumentário que não pode haver debates. Por último, eu só consigo perceber isto porque Rio é aquela pessoa que diz que havia muitos debates no Parlamento e por isso chegou a acordo com António Costa para diminuir os debates quinzenais, porque entende que há muito folclore na Assembleia. Eu só entendi isto realmente recuperando as declarações daquela pessoa, que é Rui Rio, que acha que debater assuntos na Assembleia da República é folclore e que tem que haver menos folclore. Então, eu acho que Rio acha que debater a vida interna dos partidos é folclore, é tudo acessório e nada deve ser debatido, e que a democracia e a política não se faz desse confronto de ideias, ou então esse confronto de ideias tem sempre que ser uma como é que se diz aquela expressão, uma luta na lama. Não, acho que não deve ser, e acho que seria bom, e era uma oportunidade boa também para o PSD mostrar mais vivacidade. Pronto, é só isto. São José, o Rui Rio na entrevista também diz que não pode ser primeiro-ministro alguém que o deseje pouco, mas também não pode ser quem o deseje muito ou demais. Subentende-se que se refere a Paulo Rangel. Há alguma verdade nisto? Ou é Não mais sei, uma não daquelas frases que se dizem? Não sei, para mim essa frase não. Teria que pensar muito sobre o assunto para perceber se é verdade, se não é. Acho que a questão não passa por vontade, muito ou pouco vontade, ter vontade de ser líder, ter vontade de ser primeiro-ministro. Agora, eu, concordando com tudo o que a Helena disse sobre a importância do debate na democracia, eu vou discordar da Helena na apreciação que ela faz da estratégia do Rui Rio. Porque eu acho que o Rui Rio tomou uma opção ao fazer essa declaração que vai falar para o país, e ao fazer o que fez na entrevista ontem, uma opção inteligente para tentar ganhar o voto dos militantes do partido. Porque estamos em eleições diretas e, portanto, os militantes votam. E porquê é que eu acho que ele é inteligente? Porque ele põe-se num plano superior ao de Rangel, e isso ontem foi muito visível na entrevista, dizendo o quê? Eu estou aqui há 4 anos a preparar-me, tenho uma equipa a funcionar, sou o líder do partido, estamos numa campanha eleitoral, eu tenho é que falar para o país e cativar o país. E é evidente, se eles estão entre eles, se os militantes vão escolher qual dos dois terá o melhor perfil para ser primeiro-ministro e elegê-lo para ser candidato a primeiro-ministro nas legislativas, é evidente que se ele assumir um discurso de que está já a falar para o país e de que está há anos a preparar-se ao lado de a concorrer e não vai perder tempo a discutir com o seu desafiante que chegou agora a isto, não é? Ele põe-se num patamar
superior. Portanto, e eu penso que essa estratégia é interessante, é benéfica para ele e que ao ele, é certo que ele teve lá 4 anos, nunca teve essa atitude. Mas se ele fizer isso agora nestes meses, primeiro pode ganhar o partido no dia 27, acho que é 27, que eu já me baralhei com as datas, acho que ficou 27 Sim, de 27 de novembro, não novembro. é? Agora aos próximos 15 dias, e depois, se ganhar, mantém a mesma linha de campanha. Portanto, não acho nada que seja estupidez, não acho nada que seja muito fora da caixa, não é? É uma atitude política inteligentíssima e dentro do que é saber fazer política. Pronto. Não, mas dá a parte fraca ou dar a entender que foi o que não fez até aqui. Eu também percebo Sim, está bem, eu estou a dizer essa que é questão. contradição com o passado. Como tudo o que ele fez em relação às datas e aos conselhos nacionais, aquilo é andar a tropeçar nos próprios pés, não é? Pronto. Mas É um- esta é uma- saída que ele encontra agora é a única saída inteligente que ele podia ter, porque senão era torcidado num debate Eu acho interno que com o eu por acaso Rangel. acho que internamente é péssimo. É dizer, o partido não me interessa nada. Continuem por aí a discutir as coisas do partido que não me interessam nada. O que a mim me interessa é fazer a oposição ao primeiro-ministro. Acho que também não é assim tão próprio de um líder de um partido. Não foi exatamente isto que eu disse, eu sei que ele disse, mas é o que dá a entender. Não dá, As Sónia. vossas questiúnculas não me interessam. Não. O que ele diz é outra coisa. Eu estou aqui a falar para o país, portanto, estou a falar também para os militantes do PSD. Eu estou a concorrer a eleições internas no PSD, Que não mas que o não me meu interessam. não que interessam, tanto que interessa que é concorrente. Só que não vou estar, porque a minha preocupação é ganhar as legislativas, não vou estar Mas ó a Sebastião, ele dar-me lutas internas. antes de ganhar as legislativas tem de ganhar o Sim, partido. mas olha que E eu acho que este tipo de discurso não ajuda. Pois, Mas vamos pronto, ver. concordamos em discordar também, Pronto. não é mesmo Claro, assim? discordamos sobre isto, claro, Isto na concordaremos sobre outros realidade assuntos. Olha, deixa-me só acrescentar uma coisa engraçada que ele diz, que é, porque eu tenho que me concentrar a fazer o programa eleitoral, e era outra coisa, ele fala do programa eleitoral e de outra coisa. Eu pensei assim, então, mas se ele perder as eleições diretas, não precisa do programa eleitoral. Há ali coisas que ele diz que são contraditórias, é só isso. Sim, não estou a dizer que não sejam de uma certa perspectiva, mas eu acho que E as listas, ele fala também das listas de deputados. a estratégia, é evidente que ele está a preparar listas de deputados como o Rangel está a preparar listas de deputados. Se calhar até estão os dois a convidar a mesma pessoa. E a pessoa aceita os dois, que é para assegurar o seu lugar na lista. Portanto, na realidade o que ele diz nem sequer é verdade, porque está a tratar de coisas internas. Não, se calhar é o mas Salvador o que ele Malheiro. diz, ele não diz que não está na luta interna. É óbvio que ele está na luta interna. O que ele diz é que vai falar para o país porque quer ser candidato a primeiro-ministro. E através disso cativar o voto dos militantes do PSD. Uhum. Eu acho que Ganhar para etapas. ele, na situação em que ele está, acho que é a saída mais inteligente. Bom, são temas que definitivamente vão continuar a entreter-nos, nomeadamente nas semanas que se seguem, porque há precisamente eleições diretas, congresso do PSD, há congresso da Iniciativa Liberal, há congresso do Chega, há conselhos nacionais, convenção do LIVRE, há Natal, Ano Novo pelo meio, antes de começar a campanha, portanto há muito para nos entreter e nós cá estaremos também na próxima quinta-feira para continuar a trocar umas ideias sobre estes assuntos todos. Mas faltam só uns minutos finais e vão para os nossos públicos e notórios. O meu é um cartão, é o cartão do adepto, nasceu há 3 meses e morreu esta semana no Parlamento. Acho que é um bom exemplo de que não há problema nenhum em recuar politicamente quando é consensual que se trata de uma má ideia. Os políticos têm sempre medo de recuos, mas quando está tudo a pender para o mesmo lado, acho que é de reconsiderar. São José, qual é o teu? O meu é um número. Pela primeira vez, acho que vou dizer um número, que é o número 17. Então, E 17. 17 são o número de 100 abrigos sinalizados já este ano pelo Governo
que são ex-combatentes da guerra colonial. E o governo, através da secretária de Estado, Catarina Sarmenti Castro, filha do Oswaldo Castro, criou um programa, ou vai criar um programa de acompanhamento destes sem-abrigo, presume-se, para deixarem de ser sem-abrigo. Eu acho que é importante programas para tirar da situação de sem-abrigo todas as pessoas que possamos tirar enquanto sociedade, mas acho que é uma dívida do Estado português aos ex-combatentes da guerra colonial, que é justíssima, que é devida, que são pessoas que precisam, de facto, de apoio. E acho esta atitude tanto mais importante, porque em Portugal a situação da guerra colonial continua ainda a ser em grande parte tabu. E penso que é uma medida muito importante e espero que vá mesmo para a frente. E que identifiquem os outros, que provavelmente haverá mais, que estão por identificar. Mas já terem encontrado 17 pessoas que podem ser enquadradas e acompanhadas, acho muito importante. E Marta, o teu? O meu é sobre a história das contribuições extraordinárias que o Governo quer que entre em vigor no dia 1 de janeiro de 2022, porque isto é uma coisa engraçada, que é as contribuições extraordinárias que incidem sobre os lucros que a banca tem e também o setor energético, foram criadas há uma série de anos atrás e apareceram sempre, todos os anos nos orçamentos, com a designação de contribuição extraordinária. E havia sempre um grande debate sobre como é que uma coisa que é apelidada de extraordinária aparece normalmente no orçamento, todos os anos no orçamento. Todos os anos. E este ano, pronto, tivemos mais uma situação que mostra que elas de extraordinário já não têm nada, não é? Que mesmo com o chumbo do orçamento elas não iriam entrar em vigor e o Governo vai aprovar uma proposta de lei, pretende aprovar uma proposta de lei para que elas continuem a entrar em vigor no dia 1 de janeiro do próximo ano. É isto. Helena, hoje fechas tu. Qual é que escolheste? O meu público notório tem a ver com esta questão da alegada corrupção por elementos militares e ex-militares que tiveram na República Centro-Africana e tem a ver com o facto de, pelo que é público, o Presidente da República não ter sido informado de nada de que estava a decorrer essa investigação. O Governo informou-no e não informou o Presidente da República e acontece que no meio disto tudo, enquanto já decorriam as investigações, o Presidente foi condecorar o regimento dos comandos em novembro, há muito pouco tempo, em novembro de 2021, destacando durante a cerimónia precisamente o papel que tiveram nas missões internacionais, como aquela da República Centro-Africana, que é algo que me causa realmente muita estranheza, como é que esta situação foi possível. Bom, ficamos por aqui. Bom resto de dia a todos. Boa semana. Até breve. Até breve. Até breve. Até breve. O público fica no ouvido. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.